Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pode Protagonizar. Eu sou a Monique. Eu sou a Gabi. Eu sou a Marina. E aí, minha gente, vocês estão gostando da segunda temporada? Eu acho que não, porque vocês não curtiram ainda, não comentaram. Eu tô agora na vibe do constrangimento para as pessoas seguirem, se inscreverem no canal do YouTube, seguir lá no Spotify, segue no Instagram, tem muito conteúdo, conteúdos diferentes além do podcast. A gente conta com o seu apoio. Comenta aqui o que você tá mais gostando da segunda temporada, tá? Agora que você já curtiu, comentou, vamos lhe dar a recompensa, que é o episódio. Solta a vinheta. Pronto, agora já vou acabar a minha vibe de carão, tá, gente? Cobrança Prometo. vexatória. Agora não tem mais cobrança vexatória, é só um episódio bem leve, bem maravilhoso com a doutora Jéssica Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Penalista, já Gabs está em casa, não é isso? Empolgadíssima. É isso aí. Então, Gabs, aproveita e já lê o currículo dela. Doutora Jéssica, primeiro queria agradecer, né, você ter topado essa experiência aqui com a gente, para compartilhar um pouquinho de como é a sua rotina, como é a sua vida. Mas vamos aqui apresentar para o pessoal um currículo da doutora Jéssica, que está sendo a nossa convidada aqui de hoje. Advogada criminalista com atuação no Tribunal do Júri, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, coordenadora e professora de Direito na Unifanor, presidente da Comissão do Tribunal do Júri da UABCE, cofundadora do projeto Elas no Júri, palestrante e produtora de conteúdo e mãe da Maju. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Meninas, muito honrada de estar aqui na presença de vocês, porque eu vi os episódios anteriores e vi a qualidade das convidadas. Então, me sinto muito honrada de estar aqui hoje, nessa... Nome de peso. Nome de peso. A gente tá Você- muito feliz em ter você aqui também, louca pra começar a conversar. É isso aí. Começa, Jéssica, falando um pouco sobre como você entrou no direito, como foi pra você essa jornada, foi fácil, foi difícil? Conta aí um pouco pra gente. Gente, a minha história, ela... Eu gosto da minha história, eu acho ela bonita. E quando vocês me convidaram, que eu vi o roteiro, eu gostei bastante, porque eu acho que ela precisa ser contada para que outras pessoas possam, de alguma forma, se inspirar, né? Bem pretensiosa, mas eu sou Não, imagina, Mas é aí isso que aí. veio. E na verdade, quando a gente te chamou aqui, é porque a gente já sabia que você tinha uma história e com certeza que ia inspirar muitas mulheres. Então, eu sou a primeira e única pessoa da minha família que tem um nível superior. Né? Eu sou aluna de escola pública, eu terminei o ensino médio no Filgueiras Lima, ali no Montese, né? Para quem conhece. Conheço. Eu terminei o ensino médio lá, né? Então eu sou filha da educação pública, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, na época, eu era casada com o pai da minha filha, e aí ele sempre me incentivou muito a estudar, e aí ele me proporcionou que eu entrasse na faculdade de Direito, né? Fizesse graduação em Direito. E eu entrei na graduação em Direito por meio do FIES, né? Eu tive 100% de bolsa. E quando eu cheguei na graduação, eu estudei na Unicef. Eu me senti completamente perdida. Eu olhava para aqueles alunos brilhantes e pensava, meu Deus, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Será que aqui é o meu lugar? Mas, como eu já disse, né? Eu sou bem enxerida. E eu sempre quis fazer direito, sempre quis ser advogada, sempre disse que seria advogada e professora, desde criança. Eu não sabia nem o que isso significava, mas eu sabia que eu queria, né? E aí eu entrei na graduação, assim que eu terminei o ensino médio, eu entrei na graduação na Unicef, por meio do FIES, 100% de FIES. E eu senti muita dificuldade no começo, porque eu sempre trabalhei. Eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em setembro, e eu trabalho desde os 14 anos de idade. Meu pai é taxista, minha mãe é dona de casa, né? Assim, eu sou filha da classe trabalhadora, né? Então, quando eu digo que eu sou enxerida, é porque eu sou enxerida mesmo, né? Porque eu ousei quebrar os padrões da minha família e fazer uma faculdade de Direito, né? Que é uma faculdade tão importante. E aí eu entrei na graduação, me senti muito perdida no começo, porque eu vinha da escola pública, a gente sabe que a realidade do ensino da educação básica na rede pública é uma
realidade completamente diferente de escola particular. Na escola particular, os alunos, eles aprendem a estudar. E eu tive que aprender a estudar na graduação. Então, eu estudei... os primeiros anos da minha graduação foram muito difíceis para mim, porque eu sentia muita dificuldade, né? E eu tive que aprender a aprender. Só que era a única chance que eu tinha na vida. Então, eu tinha que fazer daquele momento o meu momento. Então, eu me dediquei, assim, o máximo que eu pude à graduação, né? No meio desse caminho, no 7º semestre da faculdade, eu engravidei da Maria Júlia. Sempre brinco com os meus alunos. Gente, não precisa engravidar para terminar a graduação. Eu fiz isso, mas não precisa. Eu fiz, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu engravidei da minha filha no 7º semestre da graduação, né? E quando eu engravidei, pasme, foi querendo que eu engravidei. Foi sem querer, Tava foi planejando. Foi realmente uma gravidez planejada, mas no 7º semestre da faculdade eu acho que foi meio que uma loucura ali, né? Mas, Uma loucura planejada. Foi, isso. E aí eu enfrentei ainda a dificuldade de terminar uma graduação em Direito grávida. Porque não são TCC, poucas. Ixi, mas... OAB, Só TCC, tudo. Só que eu também não tranquei a graduação, não tranquei a faculdade. Eu fiz o regime especial, ela nasceu exatamente no meio do semestre, dia 26 de abril de 2016. Oi, cheguei. Exato. Cheguei e fiz o semestre normalmente, 7 disciplinas, louca. Não sei como eu consegui, também não sei, mas fiz, né? E aí, logo quando ela nasceu, eu também passei por outro processo, que foi o divórcio, né? Como a gente já vinha conversando aqui, quando ela estava com 1 mês, eu me divorciei do pai dela, e aí eu tive que enfrentar a graduação, a maternidade e o divórcio. Meu Deus do céu. Você se formou com, assim, um Uma diploma carga. e uma medalha de guerreira, né? Isso foi até objeto dos nossos stories, né? Essa semana, como a gente consegue lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Eu tava enlouquecendo na minha rotina essa semana, mas vendo aqui o que a doutora Jéssica conseguiu fazer, eu acho que tudo é possível. E aí eu me dediquei muito à graduação, eu estagiei 4 anos, estagiei 2 anos como voluntária na Defensoria Pública. Depois, quando eu estava com tempo para fazer aquela prova para o concurso de estágio, eu fiz, aí eu passei 2 anos como voluntária, 2 anos como bolsista. Então, eu passei 4 anos da minha graduação estagiando, né? Aprendendo, sempre na área criminal. Estagiei no Núcleo de Execução Penal, depois eu estagiei numa vara criminal, na 2ª vara criminal, na Defensoria da 2ª vara. E aí, eu enfrentei esse desafio de terminar a graduação com uma filha pequena e fiz monografia, passei na OAB. Gente, a história da minha OAB é muito engraçada, porque eu não tinha R$1 para pagar um curso, né? Aí todo mundo da turma fazia aqueles cursinhos e tal. Aí eu olhava assim para eles fazendo cursinho e disse, gente... Eu também não tinha um computador, né? Na época, muito lisa, totalmente. Né? Assim, realmente passei por muitas dificuldades. E aí eu fazia... eu estudei para a primeira fase da OAB, fazendo aquelas questões no site chamado Jurisway. Tinha umas questões gratuitas no Jurisway. Pronto, eu passei na primeira fase fazendo aquelas questões. E aí quando eu passei na primeira fase, eu disse, gente, não é que eu consigo mesmo, né? Eu fiquei naquela. Aí veio a 2ª fase da OAB, e assim, a minha filha, quando ela era bebê, ela passou por muitos problemas de saúde, de gripezinha, de criança mesmo. E aí teve uma determinada época que ela ia muito pro hospital, e numa semana anterior à 2ª fase da OAB, ela se internou. E só quem podia ficar com ela era eu. E aí eu pareço novela. Eu tô aqui entretidíssima. Só quem podia ficar com ela era eu, né? E aí eu fiquei com ela 1 semana no hospital. Quando deu sábado, lá vinha a médica. Mãezinha. Você não tem filho ainda não, né? Não. Quando o médico vier com o nome mãezinha, com a palavra mãezinha, vocês já saibam que não é bom. Oh, meu Deus. Aí eu disse, mãezinha, sua filha não vai ter alta hoje. Eu disse, vai ter alta hoje sim, porque amanhã eu tenho uma prova. Eu paguei R$250. Eu não tenho dinheiro para pagar outra vez. Eu vou ter que sair com ela hoje do hospital. Ela, você assina alta? Eu disse, assino.
Aí assinei a alta, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, todo mundo ficou com raiva de mim, assim, né? Porque eu tinha assinado a alta da criança. Todo mundo assim, porque na época, quando eu me divorciei, eu voltei a morar com a minha mãe. E aí ficou minha mãe, meu padrasto, que praticamente me criou, né? Posso até chamá-lo de pai. E o pai da Maju, né? Todo mundo com raiva de mim, porque eu tinha assinado a alta da menina. Mas eu, gente, eu não tenho condição, eu preciso fazer essa prova. Eu não tinha R$250 pra pagar de novo. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe assim, ficou meio chateada comigo, porque ela ficou preocupada com a Maju. Mas depois ela ficou de boa. Deu 5 horas da tarde, eu disse, mãe, fica com ela, me deixa sair. Ela tinha 8 meses de idade. A Débora tá rindo. Eu disse, mãe, fica com ela, me deixa sair, me deixa dar uma volta. Eu volto já. Aí ela ficou com a Maria Júlia. Gente, eu saí e fiquei na rua até 5 horas da manhã. Meu Deus. Fala, saindo. Assim, parecendo. Na verdade, pra ser mais sincera, eu fui pra um bar. Eu fui desopilar. Porque também porque, tipo, eu fui tinha ficado uma descarregar. semana internada. Eu fui pra um bar e aí, né, nem Na véspera da nem o menor de segunda. 18 anos, meus alunos não façam isso, tá? Eu bebi até 5 horas da manhã. Meu Deus Deus do céu. Descarregou a semana de estresse. Aí eu fui pra casa, dormi até 10 horas. O bar era o cantinho acadêmico e a cerveja era a Um Heineken. clássico. Cantinho acadêmico. Sim, conhecemos. Então, aí eu fiquei, fui pra casa, dormi até 10 horas, tomei um banho e disse, vou ali. Volto já. Meu Deus. E fui. Fiz a prova da segunda fase da OAB, passei de primeira. Minha petição foi uma resposta à acusação com preliminar de prescrição da pretensão punitiva em razão da minoridade relativa. Sabe, até hoje. Caramba, ela decorou, porque eu nem lembro qual frase vai Eu ficar. também não lembro da minha. Foi. E eu lembro que eu tava na academia no dia que saiu o resultado. Eu nem tava esperando muita coisa, não, porque eu já vinha de muitos problemas, né? Tinha que fazer o TCC, tinha que estudar para essa prova, que eu acabei nem estudando. E eu não fiz e entreguei para Deus. Aí no dia do resultado, a minha amiga, Jéssica, parabéns. Eu disse, mulher, parabéns pelo quê? Eu tava andando na esteira, assim, né? Muito... Nem esperava. Desacreditada. Desacreditada. E aí ela, parabéns, você passou na segunda fase da OAB. Eu quê? Oi? Só acreditou quando bateu o olho na lista. Mas assim, eu acho essa história engraçada, foi sofrida, mas eu passei na prova da OAB não foi porque eu saí um dia anterior e bebi até 5 horas da manhã. Óbvio que não. Isso, assim, foi até um pouco de responsabilidade da minha parte, mas meio que no atual contexto que eu vivia, eu chutei o balde. Sim. Foi necessário para descarregar também, né? Exatamente. Mas a minha aprovação na UAB se deu pelos 5 anos de graduação. Eu estagiei 4 anos na Defensoria Pública. Eu fui monitora de processo penal 1 e 2. Fui monitora de direito administrativo. Então, assim, eu vivi a minha graduação porque aquilo ali era a única chance que eu tinha de mudar a minha realidade social. Então, naquele momento, era o tudo ou nada. O final ali, né, quando foi terminando, aquela aprovação foi um acúmulo de situações que eu tinha Foi uma plantado, né? Foi uma construção. construção, exatamente. O conhecimento, ele é uma construção. Sempre digo, gente, você não vai passar numa prova porque você estudou para a prova. Você passa numa prova, você se desenvolve bem num processo, no júri, na sustentação oral, porque você tem um acúmulo de conhecimentos. Às vezes você estuda um júri, às vezes você estuda no júri para falar várias coisas e quando chega lá, o contexto muda completamente. E aí o que vai contar é a sua bagagem. Então, eu passei na prova da UAB, na segunda fase da UAB, né, que sabemos que não é uma prova fácil, é uma prova desgastante, né, assim, quando eu conto essa história, eu tento não romantizar, porque eu sei do grau de dificuldade, né, a gente não tô dizendo que é uma prova fácil, que eu faço com as mãos nas costas, não, mas que foi um acúmulo de conhecimento. E aí, quando eu passei na UAB, que eu terminei a graduação, apresentei o TCC, né? A Maria Júlia já tinha ali um ano e pouquinho, né? Aí eu pensei, meu Deus, agora o que eu vou fazer?
Né? Foi Assim, quando saiu da faculdade. Exatamente, Pensava, o que eu isso. vou, né? Porque quando você tá na graduação, você é estudante de direito, né? Gente, estudante de direito... 24 horas. Eu digo pros meus alunos, gente, vocês são muito importantes, vocês são estudantes de direito. Aí quando você sai da faculdade, né? Você Você não não quer o é. quê? Ainda mais É, que tu estagiou no TJ, né? Não tinha como ficar lá, Isso, né? na Não, defensoria da defensoria, pública. desculpa. Isso, Não, exatamente. não tem como você Isso, ficar, né? Não tinha. E assim, eu sempre quis ser advogada e professora. Eu gostava de ensinar, né? Tanto é que eu fui monitora na graduação, mais de 2 anos eu fui monitora, né? 4 semestres. E aí eu pensei... De penal também. De processo penal. Sempre, meu coração Melhor sempre área. bateu mais forte por Mas processo tu já penal. entrou sabendo assim, não, eu gosto Na de graduação? penal. Na graduação. Não. Ou foi dentro da faculdade que tu foi se apaixonando Foi pelo dentro penal? da faculdade. Foi quando eu comecei a estagiar na Defensoria Pública. Estágio, né? Porque eu né? sempre... eu sempre fui muito apaixonada pelas causas perdidas, né? Tanto é que na escola tinha um amigo que me chamava de defensora das causas perdidas, né? Assim, então, É isso aí. já era realmente ali a minha vocação que eu fui lapidando, né? Então, eu estagiei na Defensoria Pública, no núcleo de prática, na execução penal. Depois eu estagiei 2 anos na segunda Defensoria Criminal, também estagiei uma época no núcleo de saúde, mas foi muito pouco, assim. Logo quando eu estava no final da minha gestação, eu passei uns meses lá, muito pouco. E quando eu terminei a graduação, eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Né? Assim, como eu falei, até o dia de hoje, não tem ninguém na minha família que tenha um diploma de nível superior. Ninguém de área nenhuma. Muito menos no direito. Em 2017, a gente não tinha tantas especializações quanto a gente tem hoje. Hoje em dia, você consegue fazer uma especialização num valor muito irrisório. Né? E a distância E a também. distância, né? E assim, a única coisa que eu sei fazer mesmo é estudar. Eu não sei fazer outra coisa. E aí eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa aqui pra ser diferenciada. Porque eu só vou conseguir conquistar o meu espaço se eu estudar. Eu não sou herdeira, enfim. Tem pessoa, né, na Não sei família. dançar. Na época nem dançar não tinha, né? No TikTok. Não tinha dancinha no TikTok na época. Não tinha nada. Eu precisava estudar. E aí foi quando eu, passando pelos corredores da faculdade, eu fui conversar com um professor meu. E eu perguntei pra ele, professor, o que você acha e tal? Eu tô pensando em fazer a seleção do mestrado da UFC. Né? Porque, enfim, bem pretensiosa, né? Ousada. Ousada. Sim. Eu pensei, gente, eu não tenho dinheiro pra fazer uma especialização. Eu vou ter que entrar no mestrado, vai ter que ser no mestrado da UFC, vai ter que ser de graça e eles não vão ter que me pagar pra uma estudar. bolsa. Os objetivos sempre foram altos. É isso aí. Sempre tive objetivos altos. Eu sempre sonhei muito alto. E aí eu pensei, gente, vou ter que passar nessa prova. Aí eu passei, eu comecei a estudar, comecei a me envolver em grupo de estudos. Nunca tinha pisado na UFC. Aí algumas pessoas me diziam, que o mestrado na UFC só passa quem tem peixe. Eu disse, gente, meu peixe é Deus. Vamos lá. Vamos ver, Vamos testar. E a prova é muito difícil, viu? A prova não é fácil, não. Gente, O processo seletivo como um processo- todo é, é muito desgastante, É na muito verdade. desgastante. E aí eu fui pesquisando, conversando com as pessoas. Aí eu fui vendo que o negócio era difícil mesmo. A gente tem que fazer um projeto de pesquisa, né? Tem. Tem que fazer um projeto de pesquisa. Aí eu comecei a olhar, editar um monte. Assim, hoje eu acho que mudou um pouco. Tá mais nichado. Mas na minha época tinha que ler todos Várias obras, os né? livros. Muitas obras. Mas Muitas continua, porque agora eles estão pelo menos A linha específica, até o último né? ano. Pela Não, linha a primeira fase é geral, e aí depois a segunda fase tem as obras da linha específica. Tá fazendo assim. Hoje ainda tá assim, até ano passado tava assim. Eu comecei a ler os livros, né? Eu comecei a pesquisar, conversar com as pessoas, ir para uns grupos de estudo. E aí eu conheci algumas pessoas, a gente até formou um grupo de estudo, eu e umas amigas, nós passamos todas na seleção. E aí eu fiquei assim, gente, é isso, né? Não tem outro caminho. Né? Eu costumo dizer, e aí eu gosto, eu tenho preferência por trabalhar com pessoas assim, que é o tudo ou nada. E com esse meu discurso, eu não estou romantizando. Eu sofri muito. Porque eu sou uma pessoa leve, mas assim, o fardo foi meio pesadinho mesmo.
Mas aí eu passei 6 meses estudando. E eu também pensei, gente, é agora. Eu vou ter que passar nisso aqui, vou ter que entrar. É minha chance. E aí eu passei exatamente 6 meses estudando para a prova. Eu não fazia outra coisa da vida, né? Eu cuidava da menina e estudava para a prova. E trabalhava também, né? Porque eu sempre trabalhei. Antes de eu ser advogada, eu fui modelo, fui vendedora, vendi coisas, eu fiz várias coisas, né? Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Então, assim, eu sempre trabalhei. Então, eu sempre tive que conciliar a graduação, os estudos, depois a maternidade e o trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu estudava para a seleção do mestrado, eu também estava dando os meus primeiros passos na advocacia. Porque eu comecei os meus primeiros passos na advocacia na própria Defensoria Pública, tanto é que até hoje eu tenho clientes que eu conheci na Defensoria Pública. E eu também passei uma época assessorando uma vereadora, e foi onde eu conheci também muitas pessoas que se tornaram meus clientes. Sim. Então, ali para mim estava muito claro que eu precisava fazer isso. E aí eu escrevi meu projeto de pesquisa, né? Pesquisei sobre a representação política da mulher, porque logo que eu tive a Maria Júlia, eu experimentei assim de forma muito muito forte o machismo, né? Eu sempre soube que ele existia, mas quando a gente põe uma criança no mundo, quando a gente se torna mãe, principalmente mãe de uma menina, a gente sente ali o machismo de uma forma muito mais pungente. E aí foi quando eu comecei a ler sobre feminismo. Eu comecei, assim, eu mergulhei de cabeça nesse universo. Porque eu era mãe, divorciada, da classe trabalhadora, mulher negra, e eu pensei, gente, não é normal tudo isso aqui que eu tô vivendo, tem que ter alguma explicação, vamos lá, vamos estudar. Aí eu comecei a ler sobre o feminismo, sobre violência de gênero, sobre política, e aí eu escrevi sobre isso. Só que, ao mesmo tempo em que eu lia muito, né, porque a maternidade foi o que me despertou, né, para essas violências de gênero que a gente sofria, porque, assim, eu pensava comigo, né, como eu falei para vocês, eu me divorciei do pai dela, ela tinha 1 mês, e ela ficou comigo, e ele foi viver a vida dele. E eu pensava, gente, mas é muito injusto, né? Eu tô aqui... A sua vida mudou e a dele... Eu tô aqui dando tudo de mim e ele tá lá vivendo a vida normalmente e eu tô aqui tendo que estudar, trabalhar, cuidar de uma criança. Por sorte, né, que eu tenho, apesar de eu não ter apoio financeiro da minha família, né, porque hoje, graças a Deus, eu consigo dar um suporte para minha família financeiro muito bom, eu sempre tive suporte afetivo. Então, sempre tive ali a minha mãe o tempo todo do meu lado. Pra tudo. Mas a até minha mãe, assim, a minha mãe e toda a família, né? Não, e até eu queria dizer, a própria história da OAB, né? É um desafio que mostra como o peso ele sempre vai mais no lado feminino, no lado materno. Você estava totalmente responsável por uma criança que estava internada e você precisava fazer uma prova que ia mudar a sua vida, a verdade é essa. E você ali se viu com as pessoas ficando chateadas com você, né? E não é porque são pessoas ruins, mas elas são pré-programadas para isso. Para esperar de você todo tipo de sacrifício. Sacrifique a prova da sua vida. Você tem que ficar com a sua criança no hospital. É o machismo estrutural, né? Que até mesmo as mulheres reproduzem. Perfeitamente. Sim. Ainda mais de outras gerações, exatamente, né? Isso. Eu pesquisei sobre representação política da mulher, porque eu lia muito sobre isso, né? Hoje eu leio, mas com bem menos frequência, porque eu fui sendo completamente cooptada pela advocacia criminal. E aí, eu produzi minha dissertação, nunca publiquei, acho que em algum momento eu vou publicar. E aí eu fui indo para a advocacia criminal, depois que eu terminei o mestrado, de forma muito mais... orgânica. Foi, de forma orgânica mesmo. E aí continuei estudando algumas coisas relacionadas à questão de gênero, mas em um momento da minha vida eu tive realmente que escolher me dedicar à advocacia criminal. Porque estava dando muito certo, porque estava me dando dinheiro, estava sustentando minha filha, estava
fazendo também os meus olhos brilharem, né? De certa forma você sente um prazer, né? De estar Exato. vendo, poxa, tá dando Isso. certo. E como foi o começo disso, da advocacia criminal, assim, pra você dar os primeiros passos advogando nessa área? Pronto, como eu falei, eu estagiei 4 anos na Defensoria Pública e até hoje eu tenho clientes que eu conheci lá. Assim, eu não fiz isso de forma estratégica. Sim. Eu acho que os estudantes, eles têm que agir de forma mais estratégica. Eu costumo dizer que, assim, a minha história, ela uma parte de determinação, eu acho que outra parte é Deus, o destino, alguma coisa, porque as coisas foram acontecendo, né? Eu planejei que eu seria advogada e professora. Planejei isso. E deu certo. Deu certo. Mas assim, sempre foi de forma autônoma ou você já Sempre. trabalhou para outro escritório? Não, eu Foi- sempre trabalhei de forma autônoma. Sempre. Porque eu pensei, né? Na época que eu comecei a advogar. Gente, eu já não tenho dinheiro mesmo. Essa mulher. Eu vou ficar aqui, vou investir em mim, vou dar os meus primeiros passos, né? E aí, como eu falei, eu assessorei uma vereadora, uma época. E eu conheci também muitas pessoas, né? Tenho um amigo, que é o Josué, que ele começou a trazer alguns clientes para mim, né? Um amigo de infância. E aí foi indo. Porque a advocacia criminal, a advocacia, acho que de uma forma geral, um cliente vai chamando o outro. Sim. Você vai fazendo fazendo um bom serviço. serviço, e um cliente vai chamando o outro, e vai indo. Até o ponto que você se vê realmente como uma criminalista. Que massa. Você vai se transformando, Isso, né, numa isso. criminalista. Você sai você passa na OAB e é um advogado, mas você se Isso. transforma realmente E também na prática. outra coisa que mudou muito a minha história, de forma muito consistente, que eu sou completamente defensora da educação formal, foi o mestrado. Sim. Porque no mestrado eu consegui ter eu consegui ter acesso à qualidade técnica, conheci pessoas bacanas que me ajudaram, né? No meu caminho tem muitas pessoas assim que são enviados de Deus no meu caminho. E o mestrado ele também foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu estudei na escola pública, depois eu fiz graduação numa universidade particular, né? Bolsista, mas fiz. E depois eu entrei na universidade pública. E aí, assim, o mundo se abriu. Parecia que eu estava vendo assim, a coisa mais linda da minha vida. Porque eu sempre quis estudar na UFC. Só que eu sabia que eu não tinha condição de passar na graduação é vestibular na época? Era Enem. 2017. Enem. Não, 2012. 2012. Era o começo do Foi o Enem. primeiro Enem, foi o que a gente fez. Foi 2012, quando eu entrei na graduação, né? Eu sabia que eu não tinha condição de parar para estudar, porque eu precisava trabalhar. Eu não ia ter condição de passar na graduação, mas eu tinha um sonho de estudar na universidade pública. E a forma como eu consegui estudar na universidade pública foi fazendo mestrado. Que é totalmente ali, é extremamente mérito. Você faz a prova, você estuda para a prova, passa, apresenta lá o seu projeto e pronto. É isso. Muito bom. Mas vamos falando de advocacia criminalista, não é, doutora Gabriela? Hoje, além de ir para o seu mundo acadêmico, você também está no seu mundo criminal, né? Sim, Pois estou então, totalmente em casa. você tá deitada numa rede, tomando água de coco. Pois, Gabs, cuida aí no Data Gabs. Eu já me identifiquei aqui em vários pontos que a doutora Jéssica falou. Questão, assim, de como o direito penal realmente parece que escolhe você. Porque desde o começo da faculdade, vocês lembram, né? Porque a gente estudou na UFC juntas, na mesma sala, a graduação inteira. E desde o começo, eu só queria saber de direito penal. Eu fui monitora também de direito penal. E parece que, não sei, às vezes a gente se envolve com a questão social mesmo, né? Eu não estagiei na defensoria, mas estagiei no júri, né? Na primeira vara do júri. Inclusive a Marina também, né? Marina decidiu pra vida dela que não ia querer nada de criminal naquele momento e eu decidi Meu estágio foi pra eu querer. decidir que eu não queria penal. Mas enfim, a gente abordou aqui várias questões já em relação à advocacia criminal, mas hoje pro Data Gabs eu trouxe uma questão que a gente inclusive abordava muito no mestrado também da UFC. Que eu não sei se na tua época, Jéssica, tinha aquela cadeira de Direito e Mídia. Não. Porque na época que eu entrei, era o professor até o Davi Melo que dava essa cadeira de Direito e Mídia.
E dentro de uma dessas vertentes, dentro dessa cadeira e da nossa vida, que a gente todos os dias passa por isso, né? Quando é um caso assim de alta repercussão, a gente sente que tem aquele quarto poder que tá lá influenciando diretamente na decisão do juiz. E eu até escrevi um artigo sobre isso nessa cadeira, falando de que forma a mídia influencia, né, nesses casos de grande repercussão. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Porque a mídia ela não influencia somente a forma que você vê o acusado, mas também ela enseja alguns outros estereótipos em relação à mulher, como a gente consegue ver nessas manchetes aqui de embaixo. Enfermeira é morta após sair com um homem que conheceu pela internet. Jovem morta em motel conheceu o suspeito horas antes do crime. Qual a relevância que isso tem? Isso aqui é um estereótipo que está sendo reproduzido de que a mulher não deveria fazer esse tipo de coisa, deveria ser recatada, deveria ser, né, adotar algum outro tipo de comportamento. A culpa é dela que acabou de conhecer o cara. Exatamente. Outra coisa, estudante morta a golpe de faca no DF tinha drogas na mochila. Qual a relevância disso para o caso? Nenhuma. Né? Esse exemplo aqui da Boate Kiss também, a forma que a mediatização desse caso fez com que a gente observasse as pessoas que foram acusadas de determinada maneira. Assim, eu tenho uma opinião bem sedimentada em relação ao Boate Kiss. Eu não vejo dolo eventual de forma alguma. Qualquer pessoa que estude processo penal de forma séria não tem consegue. Como dizer que isso Eu uso muito esse caso nas minhas aulas. Isso é uma vingança do Estado, né? Porque ele tem que dar algum tipo de resposta para a sociedade. Mas isso aqui, em momento algum, alguém que se preste a estudar penal e processo penal vai dizer que isso aqui é dolo eventual. Não tem como. E outro ponto também, que além da vertente de reforçar os estereótipos, além da vertente de responsabilizar um acusado, ainda tem a questão de quando é o próprio advogado que é misturado dentro do caso, como se o advogado tivesse algum tipo de participação, como se tivesse algum tipo de responsabilidade naquele crime, só pelo fato de advogar. Eu lembro muito bem da questão do documentário da Isabela Dardoni, né? Onde tem uma cena que o advogado, é uma cena real, que estava sendo filmada lá pelo jornal, em que o advogado entra para a sessão do júri e ele não vou dizer apedrejado, porque não era uma pedra, mas eu não lembro o que eles atiraram no advogado. Como uma forma de uma transposição do crime que o cliente fez, e não tinha nada a ver com o advogado. Então, são várias vertentes, né, que a gente encara no processo penal, que realmente é um quarto poder que ele está influenciando aí a todo momento. E dentro desse grande contexto, desse macro contexto, Jéssica, eu queria te perguntar, porque eu também sei que você atua, né, com casos de grande repercussão, como lidar, né? Como lidar com essas vertentes, como lidar com essas pessoas que acham que o advogado faz parte aí do crime, do seu cliente, como lidar com esse tipo de situação? Olha, se eu disser que não me afeta, eu tô mentindo, porque, enfim, eu sou uma pessoa e eu sou extremamente afetada. Eu digo que eu sou muito comovida com tudo. E, recentemente, eu estou atuando, na verdade, num caso aí de grande repercussão de um crime muito bárbaro. Sim. E é muito agressivo com o advogado, com a advogada. Injusto, porque eu fui confundida com a figura do meu cliente. Uhum. E, assim, geralmente esses casos que envolvem grande repercussão, eles dão pra gente, assim, o tempo tá acontecendo ali e você tá tendo que administrar a família, a pessoa que cometeu o crime, a polícia e a mídia. Nesse caso que eu atuei recentemente, eu estava assim... eu levei a polícia até ele, a gente negociou a entrega dele à polícia. E aí eu vinha daquela situação para a lavratura lá do flagrante, muito cansada. E aí eu fiquei... Dentro do carro, eu falei pra minha amiga que atua comigo, a Ariel, eu disse assim, Ariel, eu tô rezando pra não ter nem um jornalista na porta da delegacia. Gente, quando eu estacionei,
o jornalista, doutora Jéssica, tipo assim, sabe? Ele já me conhecia de outras situações. Então, assim, não tem como você se negar, né, de falar com a mídia, mas qualquer coisa que você falar vai ser usado contra você, né? E aí, nesse mesmo caso, eu dei uma declaração falando que ele estava arrependido, porque ele me falou que estava arrependido. Se ele está ou não, aí é com ele, com a consciência dele. E, gente, a Débora me mandou uma mensagem. Não leia os comentários dessa postagem. E assim, sabe, se tornou uma coisa assim tão grande. E eu fiquei preocupada comigo, mas eu fiquei mais preocupada com a minha família, com a minha mãe, com a minha filha. Minha filha tem 8 anos, ela vai pra escola. Todo mundo comenta, olha, tua mãe é advogada daquele tal, daquela coisa tal. Como é que a pessoa estuda 5 anos pra defender isso? Nossa, E assim, em questão de segundos, você é completamente descredibilizado, né? Meus 5 anos de graduação, meus 2 anos de mestrado estão ali totalmente descredibilizados porque eu estou fazendo a minha profissão, porque eu estou exercendo a minha profissão. Então, assim, óbvio que um advogado criminalista, e aí o óbvio precisa ser dito, né? Como diz o meu amigo Eduardo Carioca, o óbvio precisa ser dito. Temos que ser profetas do óbvio. Eu não concordo com nada do que o meu cliente fez. Ele realmente cometeu um crime bárbaro. Só que a gente vive num estado de direito, que ele tem direito à defesa, e ele vai ter uma defesa técnica, ponto. Exato. Às vezes eu sinto que... E aí, pra quem é religioso, pra quem acredita em Deus, ele vai se resolver com Deus. Pra quem não acredita, ele vai, sei lá... Pagar na medida da justiça, na medida da justiça. Mas assim, eu queria também aproveitar até pra perguntar pra vocês duas... Mas, assim, o que vocês entendem que seria uma melhoria em relação a isso? Porque eu entendo a crítica, principalmente do lado de vocês que vivem isso na pele. Mas, por outro lado, eu acho também que a gente tem que pontuar a importância da mídia até como esse quarto poder, realmente. Assim, não só em questões criminais, mas em vários pontos democráticos até mesmo. E nesse ponto criminal, e aqui eu vendo como a pessoa que está do outro lado, da que recebe, eu acho que tem os excessos que aí eu não sei, é isso que eu queria saber com vocês, que eu não sei até que ponto é da mídia ou das pessoas que são alcançadas por aquela mídia e se excedem, né? Mas também eu vejo, às vezes, a mídia tendo uma função também de dar visibilidade para determinados casos que, de repente... Eu não esse caso que a gente está conversando, mas determinados casos, por exemplo, aquele do Curió, entendeu? Determinados casos que poderiam ter sido só mais um número e que a mídia conseguiu tirar ele dali e dar uma força também. E aí eu entendo a complexidade disso. E aí eu queria saber o que vocês acham que poderia ser, de repente, assim, feito em relação para melhorar. Eu concordo com você que a mídia, ela é importante para a democracia, né? Sim. Porque é uma forma das pessoas terem acesso ao conhecimento. Realmente existem casos em que a mídia dá visibilidade e aí a gente consegue trabalhar para que aquilo não saia impune, né? Assim, o Estado, ele age de forma mais enérgica porque tá ali todos os jornais com foco naquilo. Eu acho que a gente vive uma época de muito ódio gratuito e de informações que são muito rápidas e distorcidas. E às vezes irresponsáveis. Isso. Você lê ali uma matéria, por exemplo, nessa matéria que saiu, né, fulano de tal diz que está arrependido. Pronto, gente, dali, aquela frase ali me tornou um monstro. E aí é no bairro, é na escola da minha filha, é na faculdade que eu dou aula, né? Meus alunos são meus advogados. Quando eu chego na aula, eles dizem, professora, eu defendi a senhora. Eu só tava recebendo lá as menções, mas eu não, realmente, eu me abstive. Eu disse, gente, não vou ler, porque eu não vou ficar mal com isso aqui. Eu não vou abrir mão do caso, a família confiou em mim. E eu vou até o final e, enfim, a gente sofre com isso, né? Mas a gente sofre e continua caminhando. Uma pergunta que eu fiquei, assim, enquanto vocês falavam, eu ficava pensando, será que faz parte do escopo da função do advogado essa conversa com a mídia? Tipo, como a advogada que está contratada para fazer a defesa do fulaninho de tal. Eu digo porque eu lembrei que eu assisti a matéria daquele caso do senhor que estava
que tava, enfim, morto ou não tava morto Paulo. quando entrou Paulo. no banco. Sim, Pronto, sim, o sim, tio sim, Paulo, assina tio Paulo. Eu vi uma entrevista da advogada e a advogada, tipo, disse, os jornalistas perguntando, certo, mas qual vai ser a sua estratégia tal? Qual vai ser a sua Aí vai estratégia ter tal? que antecipar. E aí a advogada disse, olha, eu estou no caso há 2 horas, eu tô aqui falando com você, mas estou no caso há 2 horas, ainda vou verificar alguns detalhes, tipo... Na minha opinião, não era para aquela advogada ter que estar sendo obrigada a dar um Perfeito. posicionamento para a mídia. Eu entendo que casos de grande repercussão vão ter interesse da mídia, mas eu não acho, aí vocês me corrijam se forem, enfim, se pensarem o contrário, eu não acho que faz parte do escopo do advogado. O advogado assina um contrato de honorários para quê? Eu também acho que Defender. não faz parte. Eu concordo contigo. Precisa acontecer em pontos necessários, em alguns pontos? Precisa, mas eu não acho que é algo... Sim, concordo. Nesse caso do tio Paulo, eu não vi nenhuma entrevista da advogada, não cheguei a ver. Mas veja a relevância, né? Assim, o lado bom disso. Ela conseguiu esclarecer pro Brasil que aquela mulher estava sofrendo uma injustiça. Ela não devia estar presa. Que ela não deveria estar presa. E eu tenho certeza absoluta que o juiz que concedeu a liberdade dele levou em consideração o que ele viu na mídia. Porque o juiz, ele não tem uma blindagem cognitiva, não. Ele é influenciado. Óbvio que ele é influenciado. E aí é onde a gente tem que usar ao nosso favor. Perfeito. Porque tem também um lado bom, tem também um lado importante de você colocar a luz em coisas que podem estar obscuras. Assim, nessa nossa conversa, o que eu fico pensando é que, de fato, existe aí uma carência, talvez, de uma conscientização da mídia, até, de limites, né? Assim, do que pode ser. O fato pode ser narrado, e é importante que ele seja narrado, mas, por exemplo, estratégias jurídicas, juízos de valor em relação, principalmente ao advogado... deveriam ser evitados e, de repente, excessos responsabilizados, né? Pelos efeitos, né? Todo mundo que ousa não ser igual, ela sofre algum tipo de retaliação. Perfeito. E, Jéssica, sendo mulher nesse universo criminalista, como é isso, né? Olha, aí é um capítulo à parte. É difícil, porque... eu não sou só mulher, né? Eu sou mulher, sou negra, não tenho pessoas da minha família nessa área. Então, assim, são vários recortes sociais. Eu sou mulher, mãe, divorciada. A gente sabe que o casamento, ele dá um prestígio social à mulher. Então, assim, são vários recortes de uma Jéssica, né? Então, assim, é muito mais difícil porque eu tenho que o tempo todo estar provando que eu sou boa, tenho que estar o tempo todo provando que vale a pena me contratar, eu tenho que o tempo todo ser muito boa. E em um determinado momento você simplesmente cansa de correr e quer sentar. Quer deitar na rede, tomar uma água de coco e existir. Né? E eu e a Sara, a gente tem um coletivo, né, que é o coletivo Elas no Júri, é um coletivo de fomento à participação da mulher no tribunal do júri, porque em um determinado momento da minha advocacia criminal, eu me vi como tribuna, né, eu comecei a atuar em alguns Essa já era a minha próxima pergunta. Eu comecei a atuar em alguns casos que envolvem homicídio, e eu comecei a pegar dicas, eu sou assim, se eu não souber de qualquer coisa, eu vou perguntar. Eu vou atrás de saber, não sei disso, me ensina. E aí eu comecei a atuar especificamente num caso de homicídio que eu acompanhei desde o flagrante, e aí chegou a segunda fase, né? Que o júri são 2 fases. Na primeira fase é a fase de instrução preliminar, que é a instrução de qualquer crime. Aí quando vai para a segunda fase, eu pensei, gente, como é que eu vou fazer isso? Já tinha errado bastante, assim, tinha cobrado errado a família. Chegou na segunda fase, eu já não sabia mais o que fazer. Eu pensei, gente, preciso de ajuda. E aí eu conheci um advogado no presídio, né? Eu sempre brinco que eu conheço meus amigos todos no presídio, mas não é preso, tá? É na sala da OAB. Aí eu conheci esse advogado no presídio, doutor Abdias Carvalho. E aí eu disse, doutor, eu tô com esse júri aqui pra fazer dia tal, não me sinto seguro pra fazer sozinha. Qual a dica que o senhor me dá? Aí ele, qual é o dia? Eu disse, tal dia. Ele morava no interior. Eu venho de Fortaleza, do interior pra fazer esse júri com você.
Aí, doutor, mas eu não tenho mais dinheiro, não. A família me pagou lá, porque o processo de júri demora muito tempo, né? Geralmente, a primeira fase, hoje, nesses casos midiáticos, tá mais rápido. Mas, assim, sem mídia, demora 1 ano, 1 ano e meio. Tinha 2 anos que eu tava atuando nesse caso. Na primeira fase. Aí ele disse que venho do interior, tá, pra fazer o júri contigo. Eu disse, ai, massa, mas eu não tenho dinheiro. Ele, não, eu venho. Veio, fez o júri comigo. E aí eu comecei a entrar nesse universo do Tribunal do Júri, eu comecei a ver que não tinha mulher. Não. Gente, como assim? É um vácuo. Quer dizer que as mulheres, elas não fazem júri, elas não vão pra tribuna? Como é isso? E aí, isso começou a me inquietar. E aí eu comecei a estudar, comecei a conversar com outros advogados. E na época eu já conhecia a Sara, que a gente se conheceu na entrega da carteira da OAB. Eu olhei pra trás, eu tava assim, sentada assim na frente, ela tava assim atrás. Aí eu olhei pra ela e disse assim, gente, que menina estilosa. Nossa, dali começou a nossa amizade. E aí eu tinha um júri no interior, né? Eu comecei efetivamente a fazer o júri, né? Em Xerida, Gaiata, estudava o processo lá, mas nunca sozinha, né? Sempre ia com um advogado mais experiente, mas era só homem. Aí um dia eu tinha um júri no interior, aí eu liguei pra Sara e disse, Sara, tem um júri lá em canto tal, bora? Ela disse, bora. Que a Sara é igual a mim, né? Por isso que a gente dá certo. A gente, tipo assim, ela é, bora, vamos. Eu sou do mesmo jeito. Eu sou disposta. Eu acho que ser disposta é muito importante pra tudo que você for fazer na vida. E aí a gente foi fazer esse júri no interior e a gente, dali em diante, a gente... Vamos fazer um coletivo? Elas no júri, no mesmo dia, ela disse, faz o Instagram pra gente não perder o arroba, né? Porque eu acho elas no júri muito bacana, legal. né? Sim, é forte. Simbólico, né? É simbólico. Exatamente. Exatamente. E aí a gente começou nesse movimento. Eu já era presidente da Comissão do Tribunal do Júri, né? A Comissão do Tribunal do Júri fui eu que propus a criação aqui na OAB Ceará. Não tinha, é uma comissão que não tem em todos os estados. Eu propus a criação da comissão e aí eu sou presidente, né? Um dia antes de eu me tornar presidente, eu fui lá na OAB conversar com a Cris Leitão. Sim, maravilhosa. Já passou por já aqui disse. também. Aí eu disse pra ela que eu não achava que eu deveria ser, porque eu tava atuando no júri há pouco tempo. Eu achava que eu não merecia, assim, tive uma leve crise de que eu não merecia. Aquela síndrome de impostora, né? Que a gente sempre tem. Mas geralmente eu não tenho essas crises de impostora, sendo bem sincera. Porque eu me conheço muito bem e eu sei do meu valor. E isso também causa um pouco de desconforto nas pessoas. Quando você reconhece seu valor. Porque olha de onde eu saí e onde eu tô. Né? Então, não deveria, né, causar desconforto, né? Mas causa. Principalmente quando você é uma mulher. Exatamente. Se você for uma mulher e reconhecer o seu valor, você é arrogante, Você é arrogante. Sim, exato. Você todo mundo compartilha. Você se acha... Você é prepotente. Isso. Exato. Você se acha bonita? Acho, sou linda mesmo. Inteligente? Sou sim. Sou esforçada. Né? E aí... Eu fui lá falar com a Cris, né? Falar pra ela que eu não queria ser presidente, porque eu achava que eu não merecia, achava que outro fulano merecia, porque ele era homem, porque isso, porque aquilo, assim, enfim. Com a graça de Deus, ela não me escutou, né? Ela e o Rafael Castelo Branco. Sim. Que eu também quero pontuar, né? Que essa luta, a nossa luta das mulheres, ela não é uma luta só nossa. É uma luta também dos homens, né? Os Sim. homens, eles também são nossos aliados, né? Não existe o país das mulheres, o mundo das mulheres. Somos, né, metade da população, Sim. um pouquinho mais da metade da população. A outra metade é de homens, né? Não dá pra gente implodir, a gente precisa deles. E a ideia é a igualdade, né? Pra ter igualdade tem que ter os dois lados. Não é pra né? tomar lugar de ninguém. A gente Isso. quer ser... Então a gente também conta com esses homens que são nossos aliados. Sim, né? sim. E aí, graças a Deus, não deu certo, né? A minha crise ali, minha leve crise. Tomei posse como presidente da Comissão do Tribunal do Júri. É uma comissão que eu tenho muito, muito carinho, porque é uma comissão que leva o meu nome como a criadora, né? Então, assim, posso dizer que eu escrevi ali o meu nomezinho na história da OAB. Eu me sinto muito, muito orgulhosa com isso, muito honrada. E por minha competência. Né? Assim, não foi ninguém que me colocou lá, né? Ninguém que me indicou, não.
Foi uma conquista, né? Exatamente. A minha expressão se deu em razão do meu esforço, dos meus estudos, da minha competência. Então, assim, pra mim isso é muito valioso. Sim, com certeza. Em todos os aspectos, né? Assim, desde o teu mestrado, tudo que você vem falando aqui, são muitas conquistas totalmente do teu esforço. E aí eu me tornei professora também, né? Assim que eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula. E aí, recentemente, tem uns 3 meses que eu assumi a coordenação do curso de Direito da Unifanol. E eu tenho um compromisso com a educação, porque foi a educação que mudou a minha vida. Então, eu tenho realmente uma missão de vida, né? As pessoas perguntam, Jéssica, como é que tu é tão ocupada a assumir a coordenação de um curso? Gente, eu lido com organizações criminosas, né? O que é isso, uma coordenação? O que é uma coordenação? Não é nada, né? Mas, enfim, realmente um propósito de vida. A educação, ela é meu propósito de vida, né? Como ser humano, é um elemento como ser humano, humano, né? isso, exatamente. É o meu elemento humano. Eu olhar para aquelas pessoas ali que estão ali depositando dinheiro, tempo, sonhos naquela graduação e dizer para elas que se eu conseguir, vamos lá que você vai conseguir também. Tem alunas grávidas, né? Professor, eu tô grávida, vou trancar a faculdade. Vai, não. Vamos aqui. Pega regime especial. Vamos juntos, vamos melhorar, Você é o agente né? transformador da vida. Exatamente. Eu digo para os meus alunos, gente, não sou eu que vou atrapalhar a vida de vocês. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. E é isso, sabe? Eu acho que eu tento ser para os meus alunos o professor, a professora que eu não tive, que eu gostaria de ter tido. E também a coordenação do curso de Direito, eu acredito, né? Que foi pela minha competência. Sim, também. Foi. Né? Não ria não, é só competência. Eu não tinha experiência de coordenação, estou tendo agora essa experiência. Então, eu sou uma coordenadora que está se tornando coordenadora, né? Estou caminhando e fazendo o meu caminho, como diz Belchior. Perfeitamente. E assim, eu tenho certeza que essas suas habilidades mesmo como professora e esse seu jeito, eles são fundamentais para você no júri, né? Que habilidades no júri você sente, assim, se pudesse listar, que são tão importantes aí já para dar dicas para as seguidoras? A principal habilidade de um advogado, de uma advogada, é a resiliência. Porque o júri, né, o plenário do júri propriamente dito, ele exige de você muita musculatura intelectual, então você tem que ter estudado o processo bastante, né? E aí estudar o processo é o mínimo, né? Sim, é o básico, é estudar o processo. Você tem que ter musculatura física, né? Porque às vezes você passa, às vezes você passa ali 12, 13, né, dias em júri. E de salto, né? Porque eu não abro mão do meu salto de jeito nenhum, nem do meu batom vermelho. E musculatura emocional mesmo, né? Porque, assim, você tá ali diante de um público de promotores que são pessoas muito preparadas, né? Um concurso para ser promotor é um concurso muito difícil. Sim. Então, você está ali diante de uma pessoa que tem uma preparação intelectual muito, muito grande. De juiz, né? Dos juízes que estão presidindo a sessão. E o conselho de sentença, que é um conselho... Hoje a gente tem no júri um conselho de sentença de pessoas extremamente qualificadas. No conselho de sentença tem estudante de direito, tem advogado. A maioria do pessoal do Conselho de Sentença são servidores públicos. Então, você está ali diante de um Conselho de Sentença de 7 pessoas que são qualificadas. Então, eu e os outros advogados criminalistas dizem que o júri não é para amador. E não é mesmo. Porque ali você vai decidir a vida de uma pessoa cuja pena pode ser altíssima e que a chance de reformar no tribunal é muito baixa. Então, você tem que ir sabendo o processo mais do que qualquer pessoa, mais do que o promotor, muito mais. Você tem que ir com uma preparação intelectual e espiritual e um acúmulo, que a gente já havia falado. É um acúmulo. Às vezes você estuda, porque você realmente precisa estudar muito o processo, mas quando você chega ali, você se depara com uma situação completamente inusitada. E já teve júris de promotores gritarem comigo. Gritar mesmo, me atrapalhar. Sabe? Pedir a parte andar e ele continuar falando.
sabe? E aí, quando chega outro advogado, esse promotor abraça o advogado. Eu disse, gente, então o problema dele é que ele não gosta de mulher, né? Ele só gosta de homem. Se fosse um advogado homem, ele ia abraçar também. Mas assim, no júri tem também isso, né? A questão, não isso, né? Mas assim, a questão performática, que também é uma coisa a mais que você precisa desenvolver, né? Assim, desde oratória até gatilhos para cativar a atenção ali, porque são, como você disse, são pessoas preparadas, mas tecnicamente leigas na parte jurídica, né? Então eu imagino que deve ser também aí que realmente não pode ser para amador, né? Isso, porque exatamente. é muito desafiador, realmente. Assim, eu nunca estudei nada sobre oratória, eu acho que é importante, né? Eu acho que realmente tudo se aprende. Se você se propor a aprender uma coisa, você vai aprender. Mas eu nunca estudei. Então, assim, se você me pedir Jéssica, me dá uma dica para oratória numa sustentação oral, sei lá, de um habeas corpus, né? Que são ali 15 minutos rapidinho. Estude o processo. O que eu faço para me dar segurança é estudar. Porque é o conhecimento que me empodera. É a única coisa que eu tenho. Então, eu tenho que usar. E eu acho que tu já tem também um perfil vocacional, talvez, pra isso, né? Assim, nasceu com a oratória. Porque você se comunica muito bem, tem uma presença também ali, que eu acho que é muito importante, né? Tem gente que, às vezes, eu acho que, como você disse, qualquer pessoa pode desenvolver, mas tem gente que já vem com essa facilidade, né? Assim, em relação a acho esse que ponto. Deus me dotou desse dom. Arrasou. E que bom que você chegou no lugar certo, né? Que é o júri. Foi caminhando do criminal até o júri. E a gente vê que realmente é a sua cara, assim. E assim, a nossa intenção, quando eu digo nossa, minha e da Sara, né, falando aqui em nome dela, é nos tornarmos referência no júri. A gente atuou num caso também de repercussão, como assistência de acusação, é o caso Tamires, e aí a família ficou amiga da gente, né? A gente tem um contato, ficamos bem próximas a ela. Na reunião para contratar a gente, elas disseram assim: vocês vão ser as futuras Paulo Quezado. Né? A referência, né? O Paulo Quezado é maravilhoso, né? A referência para todo mundo, né? Mas veja, a referência de tribunal do júri é o Paulo Quezado. Né? Assim, daqui a 10 anos vai ser a Jéssica e a Sara. É isso aí. Falando em Sara, lembrando aí pra todo mundo, o episódio da Sara, da primeira temporada, eu não lembro qual foi o número, mas fica aí, você procura ainda ver outros e aí depois assiste todos. Ixi, eu tinha parado meu carão, né? Mas é isso aí, é com vocês. Jéssica, a gente tá encaminhando pros nossos momentos finais, e aí a gente já falou muito de tribunal do júri aqui, de crime bárbaro, crime nacional, com repercussão, mídia e tal. Vamos dar uma relaxada. Eu acho que é o momento da Marina Fausti fazer sua fala. É o nosso quadro de suspiros aqui, que é o de Nem Só de Juridiquês Vive um Advogado, em que a gente pede para que as nossas convidadas compartilhem o que elas gostam de fazer, consomem de entretenimento quando elas não estão trabalhando. O que tu costuma fazer? Gente, a cabeça da advogada fica o tempo todo trabalhando. Né? Mas assim, o que eu costumo fazer? Eu amo ficar com a minha família, né? Então, assim, geralmente na minha casa, quando eu não estou viajando, que a gente gosta muito de viajar, eu adoro pegar a estrada, dirigir, conhecer lugares, enfim. Eu gosto muito de viajar, e aí quando eu não viajo, quando a gente não viaja em família, eu gosto de fazer churrasco na minha casa, chamar todo mundo em cima da hora, né? Meus amigos já sabem. Já está me chamando agora porque eu sou parteiro? Não, é porque deu vontade agora. É assim que funciona aqui, né, Mara? Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de viajar, de pegar a estrada e de ficar em casa com a minha família. Eu amo ficar com a minha família, com a minha filha. Eu trabalho muito. Advogada criminalista, professora, coordenadora. São muitas atribuições. Então, no tempo que eu tenho livre, geralmente eu fico com a minha filha. E aí, eu com a minha família, na minha casa, né? Chamo todo mundo pra lá. E chamo minhas amigas também. E também gosto muito de ir pra livraria leitura e passar horas lá. Tomando café, lendo os livros, né? Eu tenho uma estante bonita lá na minha casa. Também gosto de ler bastante. Né? Eu costumo ler mais
literatura do que propriamente direito e processo penal. bom. É, pra sair, É, né? isso é bom. Eu gosto muito de arte, porque eu preciso oxigenar meu cérebro, né? Sim, Então, com certeza. gosto muito de escutar música, porque a gente precisa sair desse ambiente, porque a advocacia criminal é um ambiente muito pesado, né? A gente está lidando ali com as mazelas mesmo da sociedade. E a arte É traz isso aí. beleza, né? Pelo Exatamente, menos eu pra você. preciso de beleza, preciso de arte, preciso... Não, mulher Justíssimo, precisa mesmo. justíssimo. Precisa, Adorei. sim. Justíssimo. Porque quem tá lendo crime, eu não consigo imaginar. Eu já disse, todas as vezes eu digo isso, mas eu não tenho um pingo de penal na minha veia. Justamente porque eu acho que eu me envolveria e eu não ia conseguir. A gente se envolve bastante. É, eu a acho gente que eu se não envolve. teria o A sangue gente se envolve frio. muito. Atua um pouquinho como psicólogo também. A Total. família, eu acho que assim, uma das piores partes da advocacia criminal, e assim, eu adoro lidar com pessoas, mas não que seja ruim, mas difícil, né? Vou mudar aqui a Desafio, palavra. o maior É, desafio, né? é lidar com a pressão da família, porque não tem como você não se afetar. Sim, Eu não consigo não me afetar quando uma mãe liga pra mim chorando, claro. quando uma irmã liga pra mim chorando. Não consigo. Eu realmente... Aquilo ali eu vou tomando pra mim. Por isso que aos finais de semana eu preciso ficar com a minha filha, com a minha família, ler meus Desligar um livros, pouco, né? tomar meu café em paz, ficar em Muito silêncio. Justíssimo. Justo. Tomar meus E vinhos. que bom que existe, né, a arte aí pra gente pelo menos poder desopilar também em relação a isso. Jéssica, aí perguntas que a gente sempre faz e eu amo as respostas das nossas referências para essas perguntas. Quais são seus sonhos para o futuro? Eita, gente, eu sou sonhadora, viu? Que bom. Bastante. Profissionalmente, eu quero fazer doutorado. Né? Academicamente falando, eu quero fazer doutorado. Eu tô aí com planos de fazer a seleção esse ano, né? Então vamos lá, fé em Deus, que ele é justo. Não sei se vou conseguir, mas assim, vou realmente tentar a seleção do doutorado esse ano, porque é uma realização pessoal minha, né? Assim, hoje, o doutorado talvez não mudasse muito a questão, enfim, dos meus honorários, do meu cargo de gestão, né, na faculdade, mas é uma realização pessoal minha. Eu quero que as pessoas me chamem de doutora, eu sendo doutora. Não ficar com aquele peso na consciência. Gente, eu não Ainda sou... não, né? Gente, É eu doutora não sou com doutorado. É doutora com doutorado. Porque eu quero fechar o ciclo da educação, né? Embora eu saiba que a gente estuda a vida O resto toda, o resto da vida. Mas eu quero fechar esse ciclo, que eu acho que é importante pra minha história, sabe? Minha história Legal. de vida. Total. Isso. Legal. É a cereja do bolo. Isso, exatamente. Depois vem um pós-doc. Vem. Eu espero Mulher, que não bota mais. Um pouquinho, pelo amor de Deus. Não, vai vir o pós-doc. Eu espero que o pós-doc seja uma coisa mais leve, né? Alguma coisa assim, sei Mais lá, lá lá na pela frente. Europa, um negócio assim, né? Ai, eu amo. Um negocinho assim mais tranquilo. Arrasou. E que mais? Profissionalmente, academicamente, eu realmente penso. Penso não, vou fazer doutorado, né? Então vou ser doutora e as pessoas vão me chamar de doutora. Eu vou dizer assim, gente, eu sou doutora mesmo, de verdade. igual uma advogada, amiga minha, que a filha dela, ela tava falando no telefone, né? Aí eu achei tão engraçadinho isso. Aí a mulher falou, quando ela desligou, aí a filha dela disse assim, mamãe, você é doutora. Tipo, porque a criança atribui doutora a médica, né? Aí ela foi falar assim, sou filha, sou doutora. Ela realmente tem doutorado, né? Sou filha, sou doutora. Eu achei aquilo tão assim, genuíno, né? Mas, enfim. Eu também quero casar. Ixi, ó, atenção. Aqui, ó, já tá O novo quadro pode protagonizar. Pode casar. Tá certo. Quero casar de novo, né? Arrasou. Quero casar de novo, quero ter mais filhos. A Maria Júlia já fez 8 anos. Eu fiquei, assim, como eu falei pra vocês, eu fiquei em choque, porque ela já está nos últimos anos da infância dela. E, assim, a minha vida pessoal, ela tomou um rumo muito diferente do que eu imaginava, né? Mas porque também houve a guinada profissional. A gente sabe que nós mulheres, a gente precisa em algum momento fazer escolhas. Sim. E essas escolhas implicam invariavelmente renúncias, né? Sim. Então, assim, eu durante muito tempo da minha vida eu renunciei à minha vida pessoal em nome da minha vida profissional. Não me arrependo de nenhuma forma. Eu tô muito feliz onde eu tô e eu sei que
aqui é o início da escada, ainda vou subir muito mais. Com muita fé em Deus, humildade e coragem. E trabalho. E né? trabalho. E eu deixei a minha vida pessoal de lado. E eu acho que é comum nas mulheres, geralmente a gente observa que as mulheres que têm um pouco mais de destaque profissional, elas realmente precisam deixar a vida pessoal de lado, né? Agora eu quero casar, decidi. Jogou pro universo. Joguei pro universo, estou recebendo currículos. Já pensou? Meu marido aqui assistindo? Comenta aqui se você quer se candidatar. Não, aí tá bom. Vai ser... Será que o amor da minha vida tá vendo esse Nem podcast? Jogou pro mundo, jogou pra internet. Arrasou. E Jéssica, nesse contexto todo, agora conhecendo tua história, eu quero muito saber a resposta dessa pergunta. O que é que você de hoje diria pra você que estava entrando na faculdade? Não tenha medo. Não temas. Tudo bem. Pronto. Vá atrás. Assertivo. Corra. Você não teve, Cuide, né? é. Que bom que você não teve. No fim das contas, ela fez assim e foi tudo isso, né, que aconteceu. Essa história todinha pra trás. Jéssica, muito obrigada por ter vindo para o nosso pod protagonizar. A gente realmente enxerga você como uma protagonista dentro da sua atuação e ainda mais agora, depois de conhecer sua história. Sei que vai ser referência para muita gente que está assistindo, então muito obrigada. Eu que agradeço. Também gostaria de agradecer, Jéssica, por ter topado, por ter vindo aqui compartilhar a sua história, que eu não imaginava nem um terço da sua história. Adorei conhecer tudo. Lhe respeito ainda mais por saber de toda a sua trajetória, por saber de todas as dificuldades e a leveza que você levou, todas as dificuldades. Então, muito obrigada e eu espero que a gente continue aí uma parceria, faça mais vídeos, conteúdos. É isso aí, arrasou. Eu também te agradeço muito, foi um papo muito legal, a tua história é muito inspiradora e eu tenho certeza que vai ser também referência para muita gente, que é o nosso objetivo aqui. Muito obrigada. Obrigada. O máximo, gente. Gostaram? Comenta, curte. Já vou parar de dar carão. Hoje eu vou só encerrar pedindo para você acompanhar a gente nas redes sociais. Acompanha a Jéssica também. O link vai estar aqui abaixo na descrição. E até o próximo episódio. Tchau.